Conhecido como um dos maiores apóstolos da história do cristianismo, Paulo, anteriormente chamado Saulo, teve uma vida marcada por transformações profundas. Hoje, vamos explorar a fascinante trajetória de Saulo, desde suas origens até seu famoso encontro com Cristo. Saulo de Tarso nasceu em uma família judaica, possivelmente entre os anos 5 a 10 depois de Cristo, na cidade de Tarso, na Cilícia. Ele era um fariseu devoto e, de acordo com Filipenses capítulo 3, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Saulo de Tarso, homem que cresceu aos pés de Gamaliel, um erudito com grande influência no farisaísmo, pois Saulo era um homem poliglota muitíssimo inteligente e muito temido por todos, sendo nobres ou plebeus. Movido por sua fervorosa crença, Saulo se tornou um perseguidor implacável dos cristãos. Em Atos capítulo 7, ele é mencionado como alguém que estava presente durante o apedrejamento de Estevão, aprovada pelos líderes religiosos. Em Atos capítulo 8, versículo 3, lemos que Saulo devastava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, e os entregando à prisão. Ele obteve cartas do sumo sacerdote para viajar a Damasco, determinado a capturar mais cristãos. Mas, o que ele não sabia é que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Certa manhã, enquanto viajava para Damasco, uma luz ofuscante o envolveu, e ele caiu ao chão. Em Atos capítulos 9, versículos 4 e 5, ouvimos a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para tu recalcitrar os aguilhões? A pergunta ressoava não apenas no caminho, mas em seu coração. Esse encontro transformador deixou Saulo temporariamente cego. Ele foi guiado até Damasco, onde passou 3 dias em jejum e oração, ponderando sobre o que havia experimentado. Deus, em sua infinita sabedoria, enviou Ananias até Saulo. Apesar do medo, Ananias obedeceu e, ao tocar a vida de Saulo, suas escamas dos olhos caíram e ele recuperou a visão. Em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, Deus declara que Saulo seria um instrumento escolhido para levar sua mensagem ao mundo. Após ser batizado, Saulo começou a pregar nas sinagogas dizendo que Jesus era o Filho de Deus. A transformação de um perseguidor em apóstolo passou a ser perseguido. A partir desse momento, Saulo começou a ensinar com fervor. Ele enfrentou resistência e perseguições, mas sua nova fé o motivou a seguir em frente. Ele sabia que sua vida agora tinha um propósito maior. A jornada de Saulo, agora Paulo, é um poderoso testemunho de que Deus pode transformar vidas. Ele se tornou um dos maiores apóstolos do cristianismo, escrevendo cartas que ainda impactam milhões de pessoas até hoje. Sua história nos lembra que, independentemente de nosso passado, sempre há espaço para transformação em Cristo. Após sua conversão, Paulo se dedicou intensamente ao Evangelho, empreendendo várias viagens missionárias pelo Mediterrâneo. Em Atos capítulo 13 e 14, lemos sobre sua primeira viagem, onde ele e Barnabé visitaram cidades como Chipre e Antioquia da Pisídia. Paulo não hesitou em pregar nas sinagogas, anunciando Jesus como o Messias prometido. Muitos eram tocados por sua mensagem e, por onde passava, comunidades se formavam. Mas o caminho não foi fácil. Paulo enfrentou oposições, perseguições e até foi apedrejado. No entanto, ele sempre retornou para pregar, demonstrando uma coragem admirável. Um grande marco na vida de Paulo foi o Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos discutiram a questão de quem poderia ser salvo. Paulo defendeu veementemente que a salvação em Cristo era oferecida a todos, não apenas aos judeus. Seu entusiasmo pelo Evangelho dos gentios o levou a escrever a famosa Carta aos Gálatas, onde reafirmou que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. As epístolas de Paulo são um legado duradouro. Ele escreveu cartas a várias comunidades, como em Roma, Corinto, Éfeso e Filipos. Nessas cartas, ele abordava questões de fé, moralidade e a importância do amor cristão. Versículos como Vede, que grande amor nos tem otorgado o Pai, de filhos de Deus nos chamemos, em João capítulo 3, versículo 1, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31, ainda ressoam nos corações dos crentes hoje. Apesar das dificuldades,
Paulo continuou sua missão até chegar a Roma, onde enfrentou um julgamento por sua fé. Mesmo na prisão, ele permaneceu firme, encorajando outros e escrevendo cartas que se tornaram parte do Novo Testamento. O impacto de Paulo é indiscutível. Sua teologia e ensinamentos moldaram a fé cristã e continuam a inspirar milhões. Ele é considerado o apóstolo dos gentios, e sua vida é um testemunho da graça transformadora de Deus. A vida de Paulo nos ensina que, não importa qual seja nosso passado ou nossas dificuldades, todos nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. O chamado de Paulo é um convite para todos nós compartilharmos o amor e a mensagem de Cristo ao mundo. Se você deseja saber mais sobre o legado do apóstolo Paulo e como sua fé pode impactar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir.